Olá, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai falar agora sobre representação do conhecimento, essa é a nossa segunda aula. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu não vou gravar um vídeo inteiro sobre o conteúdo, eu vou quebrar isso em partes menores, eu acho que isso até facilita e fica menos cansativo. Enfim, então, qual é a ideia aqui? A gente começar o primeiro conteúdo da área de inteligência artificial, um conteúdo bastante importante, inclusive, porque é a parte de representação do conhecimento, ou seja, como é que eu represento o conhecimento externo, e representação significa representar de alguma forma que a máquina possa entender, para que eu possa manipular esse conhecimento depois e fazer inferência em cima disso. O que significa fazer inferência? Chegar a determinadas conclusões para que possivelmente possa tomar uma decisão. Então, existe um processo. Eu tenho um conhecimento externo, né? Um conhecimento do do ser humano, e eu preciso achar uma forma de representar isso computacionalmente, para que eu possa inserir isso no software, né? Para que esse software consiga manipular esse conhecimento e chegue a uma determinada conclusão. Enfim, para que a gente consiga, de fato, criar sistemas que tenham algo a oferecer, em termos de conhecimento para determinadas tomadas de decisão, certo? Então, é o que eu havia falado. Então, para que eu consiga fazer com que o software, né, solucione um problema, eu preciso achar algum meio de representação, né, do mundo real. Então, eu tenho meus problemas reais do dia a dia e eu preciso fazer com que as informações desses problemas elas sejam inseridas no computador para que esse software possa tomar uma decisão. Então, eu preciso achar esse meio de representação. Isso a gente chama na inteligência artificial de representação do conhecimento. Então, eu preciso saber quais são as características do meu problema, porque normalmente o que eu tenho? Eu tenho um problema para resolver, eu estudo esse problema, entendo esse problema, agora eu preciso coletar as características desse problema, né, para inserir no computador. E basicamente essas características são as variáveis que esse problema utiliza e os operadores que são aplicados sobre essas variáveis. Então, basicamente é isso. Eu preciso identificar variáveis, né? E identificar os operadores que serão aplicados sobre essas variáveis. Ou seja, os operadores vão manipular essas variáveis. Essa identificação, ou seja, essa especificação de variáveis e operadores, isso pode fazer uma diferença incrível em termos de eficiência do algoritmo que você vai escrever depois para resolver o teu problema. Notem, a gente está falando no final das contas de algoritmos. Então, os algoritmos precisam, eles vão seguir um processo, obviamente, vão tratar de variáveis e operadores. E a questão mais difícil é determinar a estrutura de dados que vai justamente armazenar essas variáveis para que eu possa depois aplicar esses operadores. Então, na verdade, a gente está falando da base da computação, ou seja, eu identifico variáveis, eu determino os operadores que vão ser aplicados sobre essas variáveis, mas antes que eu possa manipular essas variáveis, eu preciso determinar o quê? As estruturas de dados que vão comportar essas variáveis. Essa é a grande questão. E quando eu estou falando aqui de estrutura de dados, exatamente, é isso mesmo que você está pensando. São as estruturas que vocês viram, inclusive, lá na disciplina de estruturas de dados. A gente vai dar uma passada por elas, não todas, porque em alguns casos aqui eu trouxe uma estrutura que, na maioria das vezes, acaba sendo bastante utilizada, que são as árvores, de modo geral, mas a gente vai precisar utilizar essas estruturas para resolver os nossos problemas. Então, tem uma proposta aqui para a gente começar a refletir sobre isso. Então, aqui ele está imaginando uma seguinte situação. Eu tenho um campo de futebol, né? E imagina que você esteja procurando uma lente de contato nesse campo de futebol. Bom, a grande questão aqui é o seguinte. Ele está dizendo, provavelmente você vai utilizar algum conhecimento sobre aonde você estava no campo na hora que você perdeu a lente, né? Porque se é que você tem essa informação, na verdade a gente tem duas situações agora. Ou você tem uma ideia ou algum conhecimento, você falou, cara, eu perdi a lente de contato a hora que eu fui
participar lá da cobrança do escanteio, e então foi na área adversária, na área do time adversário. Opa, então você já... O que aconteceu agora aqui? Você reduziu o teu espaço de procura. Isso é muito importante, a gente vai falar sobre isso em outras aulas. Então, notem, o fato, a gente sempre vai tratar em inteligência artificial, de modo geral, de busca, search, né? Ou seja, eu vou aplicar algoritmos de procura. Eu estou procurando uma solução no meu conjunto de dados. E uma forma de reduzir o meu espaço de busca, o meu espaço de procura, é ter algum conhecimento sobre o problema. Então, aqui eu tenho um problema de procurar uma lente de contato num campo de futebol. Se eu tiver alguma informação que delimite esse espaço, ou seja, que faça com que eu fique procurando apenas na área adversária, eu vou ganhar mais tempo. Agora, se você não tiver qualquer informação, você fala, olha, eu perdi aqui no campo, mas eu não tenho nenhuma ideia de que local do campo eu perdi. Nota que agora o teu espaço de procura, ele se tornou muito maior. E claro que agora a gente vai falar de uma variável importante, a gente vai falar agora de tempo de busca, tempo de procura. Claro que se você delimitar o teu espaço de busca à área de futebol, na área adversária, você vai levar menos tempo, obviamente, do que você tivesse que procurar no campo todo. Enfim, isso é uma informação que a gente vai discutir mais lá na frente, mas é para a gente começar a pensar que, à medida que eu vou agregando conhecimento ao meu problema, ao meu algoritmo de busca, eu vou reduzindo o espaço de busca. E quando eu reduzo o espaço de busca, o meu processamento vai ser mais rápido, vai ser mais eficiente. Bom, mas enfim, a gente está tratando aqui de representação. E qual seria uma boa representação para que um computador pudesse formular questões, né, corretas para tentar achar essa lente de contato num campo de futebol? Bom, uma forma de representar seria dividir o campo em, sei lá, numa matriz, digamos aqui, 2x2, né, ou 4 quadrados iguais. E o computador podia te perguntar, qual quadrado, qual área, qual parte dessa matriz possivelmente essa lente foi perdida. Notem, a gente está tentando aqui representar isso de uma forma, nesse caso aqui, como se fosse uma matriz 2x2, né? E se você tivesse alguma informação dizendo, olha, eu perdi no quadrado aqui, naquela área aqui, superior direita. E se você perdeu essa área na área superior direita, você poderia, né, até dizer o seguinte, olha, então ela deve estar por aqui. Então imagina que ela esteja por aqui. Você fala, olha, eu tenho uma impressão que eu perdi aqui nessa área. Nota que nesse caso, a gente está fazendo exatamente o que eu falei. A gente está delimitando a nossa área de busca. Mas notem, eu consegui delimitar essa área de busca porque eu criei uma representação. E essa representação, nesse caso, é a minha matriz 2x2. E agora você teria a chance, né, de dizer o seguinte, bom, então eu posso dizer que ou eu perdi nessa área, ou nessa área, ou nessa área, ou nessa área. Claro que isso vai depender se você tem essa informação. Se você não tiver informação, a gente volta ao início, onde eu falo, cara, eu vou precisar procurar nos 4 quadrados aqui, porque eu não tenho qualquer ideia de onde eu perdi isso, certo? Então, isso é uma forma de representar, a gente consegue dividir o campo. É o ideal? Não sei, talvez não seja, mas é uma possibilidade de você fazer isso. Então, vamos lá, tem uma outra forma de dividir, uma outra forma de representar, digamos, esse campo de futebol aqui? Vamos imaginar agora que a gente tomou uma decisão extremamente drástica agora. Então, a gente vai produzir uma matriz gigante, contendo cada átomo do campo. Então, imagina agora que a nossa matriz, agora ela não é mais uma matriz 2x2. Cada átomo do campo, ela vai se tornar parte da minha matriz. E a lente de contato, ela pode estar agora vamos fazer aqui um trocadilho, em contato com esse átomo, né? Essa seria uma resposta, está muito precisa, se você pensar, olha, ela está lá, em contato com tal átomo, mas totalmente ineficiente para eu encontrar a lente, né? Por quê? Para que eu pudesse vasculhar, ou varrer, ou procurar em cada um desses átomos,
eu precisaria de um poder computacional gigantesco. Então, notem, vamos lá. A gente olhou para uma representação que não é uma representação precisa. Eu dividi o campo de futebol em 4 partes. Ela não é precisa, porque eu falo, perdi naquele quadrado lá, no nosso desenho, no canto superior direito. Não é preciso, eu vou ter que ir lá e ficar vasculhando aquela área. Eu tenho um tempo aí de computacional que eu vou precisar despender para achar a lente. Por outro lado, se eu dividir o campo numa matriz onde cada átomo desse campo é uma possibilidade, e você me disser, olha, está lá em contato com um determinado átomo, só que eu teria que varrer átomo por átomo para achar isso, apesar da precisão, dizer, a lente está lá em contato com um determinado átomo, o poder computacional para poder ler um por um, vamos pensar nessa matriz gigantesca, um por um das partes dessa matriz, levaria muito tempo. Então, talvez não fosse... Então, eu estou falando de uma representação mais precisa, mas que vai me dar mais... vai despender mais poder computacional, ou eu estou falando de uma representação que não é tão precisa, porém eu não vou precisar perder tanto tempo. Ou, talvez, né, uma melhor forma seria fazer uma grade, né, uma matriz que não fosse 2 por 2 e nem chegar ao ponto, né, de ter átomo por átomo. Eu poderia fazer aqui, como ele está sugerindo, 1 centímetro por 1 centímetro. Então, eu tenho agora, imagina que você tem quadrados, né, espaços lá no campo de futebol, onde você falou, olha, eu tenho 1 centímetro por 1 centímetro. E agora você poderia assim, dizer o seguinte, você estava perto, o computador pode perguntar para você estava perto de onde, né, quando você perdeu a lente. Notem que sempre a informação do local, mais ou menos onde você perdeu, pode reduzir. E agora ficaria bem interessante, porque nesse caso, se você dissesse, não, deixa eu só pegar aqui a minha ferramenta aqui de desenho. Então, se você dissesse, olha, eu perdi, a gente falou, né? A gente falou, não, eu perdi isso aqui perto da área adversária. Então, a gente está falando de alguns pontos nesse quadrado, digamos assim, né, dessa matriz, onde você poderia verificar. Eu reduzo o espaço de busca? Sim, eu estou reduzindo o meu espaço de busca. Tá? Não estou fazendo com toda aquela precisão de átomo a átomo, não estou fazendo também quando eu tenho uma representação maior, uma matriz 2 por 2, e talvez essa forma de representação seria uma matriz mais adequada. Onde é que a gente quer chegar com isso? Que a forma como você representa o teu problema, né, que a gente está chamando de representação do conhecimento, ela vai impactar diretamente quando você for escrever o teu algoritmo de busca. Então, a forma de representação ela é extremamente importante na hora que você for resolver o teu problema. Isso tem que ficar bem claro. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá, então é o que eu estava falando, isso aqui é extremamente importante. Então, na verdade, todas as representações descritas são idênticas, né? A gente estava trabalhando com uma estrutura de dados chamada matriz, exceto pelos diferentes níveis de granularidade. Isso deve ter ficado claro para vocês. Eu tenho um nível maior ou menor de granularidade. Então, na verdade, quando eu estou aplicando inteligência artificial, que na verdade eu estou desenvolvendo um algoritmo de busca, né? São problemas de busca, na verdade, é essencial que eu tenha uma representação que seja útil, né? Que seja eficiente e seja significativa. Isso é importante. Então, num primeiro momento, quando eu estou pensando em resolver o meu problema usando um algoritmo de busca, né, para problemas, na verdade, que são problemas de busca, uma das primeiras coisas que eu preciso fazer é definir de forma útil, eficiente e significativa o meu problema. Ou seja, eu preciso representar, na verdade, o meu conhecimento. E isso não é tão trivial dependendo do tipo de problema que você tem. Isso vai demandar conhecimento sobre o problema, obviamente, e você ter conhecimento das estruturas que você pode lançar a mão para fazer a representação desse conhecimento. Então, a gente vai passar algumas representações, algumas que são mais utilizadas, outras só para a gente ter uma ideia. E uma forma de você representar conhecimentos são chamadas de redes semânticas, né? Então, são redes, né? Tem objetos interligados, né, nessas redes,
E a palavra semântica, que significa significado, né? Então, são redes de significados, né? É uma representação utilizada na área de inteligência artificial. Confesso que atualmente a gente não utiliza tanto esse tipo de representação, né? Mas cabe aqui um desenho, se você pensar, isso aqui, se você partir para uma área chamada de grafos, né? Não vou entrar no mérito aqui, mas você teria como se fosse aqui um grafo, ou seja, eu tenho os meus vértices e tenho as minhas arestas. Na verdade, essas redes semânticas, de modo geral, com esse nome, mas a área de grafos é extremamente fértil hoje em dia. Você tem bastante resolução de problemas resolvendo, não talvez com o nome de hoje de redes semânticas, mas como na área de teoria dos grafos ou grafos, você tem muita coisa sendo desenvolvida e sendo aplicada nessa área. Bom, como é que funciona isso aqui? Então, eu tenho os vértices que representam objetos. Então, eu tenho lá, por exemplo, quem são os meus vértices? Quem são os meus objetos? Então, eu tenho aqui, deixa eu pegar de novo aqui a minha... Eu tenho, por exemplo, objetos aqui, que tem, por exemplo, aqui eu tenho um gato, uma vértebra, eu tenho pelo, eu tenho aqui baleia. Esses caras são os meus objetos. Esses caras são os meus vértices. Então, isso é importante. Por que eu estou falando isso? Porque esses caras são os vértices. Os vértices representam objetos. E notem que os relacionamentos entre esses objetos, as ligações, isso são chamados de arestas. Então, eu tenho uma composição nas redes semânticas de vértices e arestas, onde os vértices, né, representam objetos e as arestas, né, essas arestas, elas representam ligações, relacionamento entre esses objetos. Então, notem bem, eu tenho um objeto aqui no meio, aqui representado, chamado mamífero, né? E notem que eu tenho agora algumas arestas que incidem, ou seja, que chegam a esse vértice, ou arestas que partem desse vértice. Então, como é que eu leio essa rede aqui? Então, eu estou olhando para o mamífero aqui agora e digo, ó, mamífero, então ele olha para, tem uma vértebra. Então, mamífero tem uma vértebra. Então, eu estou dizendo que há um relacionamento entre o objeto mamífero e o objeto vértebra. E esse relacionamento, eu posso nomear, eu posso criar labels, né, para esses relacionamentos, para essas arestas. Eu estou dizendo que o mamífero tem, então, vértebra. Então, eu posso olhar também de novo para a questão aqui do mamífero e dizer que mamífero é um animal. Então, notem, eu estou relacionando dois objetos novamente. Eu estou relacionando o objeto mamífero e estou relacionando o objeto animal. Notem que essas duas são duas arestas que partiram, né, do meu objeto mamífero. Se eu olhar para o objeto aqui, gato, notem que agora a relação é de gato para mamífero. Então, eu posso dizer que gato é um mamífero. E aí eu vou construindo o meu conhecimento, porque o nosso objetivo aqui é representar um conhecimento, eu vou construindo um conhecimento agora, colocando os objetos do meu domínio de conhecimento, obviamente, e relacionando esses objetos para que eu consiga criar uma rede de significados, ou seja, uma rede semântica. E a partir desse momento eu consigo representar diversos domínios de conhecimento. Na verdade, criando, então, objetos e os seus relacionamentos. Isso é interessante, porque eu posso pegar, enfim, domínios de conhecimentos distintos e representá-los usando redes semânticas, certo? Isso é importante, é legal. A gente vai fazer alguns exercícios com redes semânticas para a gente fixar um pouco esse conceito, mas num primeiro momento, o que a gente precisa entender é que praticamente eu tenho relações do tipo tem, ali embaixo eu tenho um relacionamento, por exemplo, aqui eu estou olhando para o objeto peixe, eu digo, então, é um animal, vive na água. Então, eu começo a criar relacionamentos entre vários objetos aqui dentro da minha rede semântica, certo? Então, vamos parar o vídeo para ele ficar menorzinho e na próxima aula a gente continua.